Quando nós falávamos sobre sacrifício, eu vou fazer a transição do sacrifício para o calendário, me fazendo valer de uma coisa que é extremamente recorrente no nosso dia a dia, um questionamento. Eu, pelo menos, recebo com uma certa frequência a pergunta: por que vocês não usam o Sidur como base de oração na casa? A primeira resposta: o Sidur é o principal livro de reza da comunidade judaica no mundo. Tá? Aqui no Brasil existem 2 tipos de Sidur. O Sidur mais usado é esse Sidur que já existe traduzido no Brasil há muitos anos pelo professor Jairo Friedlin, mas que é um Sidur adaptado de um Sidur israelense, vindo de Israel, com uma licença rabínica de lá para ser adaptado aqui. E aí vem essa pergunta: por que não usar se a comunidade judaica usa? A primeira resposta é que nós usamos. Tá certo? Nós usamos o Sidur. Quando vocês veem a liturgia do calendário, dizendo... Sim, quando a gente faz a Havdalah, são todas orações oriundas do Sidur. O serviço da Torá, são todas elas oriundas do Sidur. O problema não é Sidur e não Sidur. O mesmo problema que é pegar alguém que não tem habilitação para dirigir e dar um carro para dirigir. Esse é o problema. Porque hoje de manhã foi ensinado aqui para nós e foi muito propício. Como diz o outro, né? Eu e o Léo trabalhamos 1 mês combinando as coisas, né, Léo, a esse respeito. Ele está com tempo de sobra, cuidando da mãe dele, eu com o menino pequeno, né, Léo? A gente já combinou tudo isso. Eu estou falando assim, pastor, porque tem gente que não acredita nessas coisas, que existe uma certa coincidência quando essas coisas acontecem. Por isso que eu fiz questão de dizer. Quando o Léo fala da questão de se apresentar e permanecer, é uma necessidade de que haja acessibilidade e que haja permanência. São 2 coisas básicas para uma vida com Adonai. E eu vou fundamentar o que o Léo falou, pegando o gancho do que eu vou falar aqui com vocês. Por quê? Por que eu fiz questão de falar 3 tardes, eu me preocupei em falar de sacrifício? Porque o sacrifício é o local onde nós aprendemos a dar acessibilidade ao outro, é onde nós aprendemos a ter a nossa acessibilidade a Adonai, e é no sacrifício que você permanece na presença de Adonai. Ninguém permanece vivo na presença de Adonai. Entenda. Em nenhum dos momentos onde Adonai se manifestou de maneira palpável a um homem, aí você vê Moisés na sarça, você vê Moisés na penha da rocha vendo Adonai passar. Em todo o tempo você vai ver Adonai sendo de maneira clara ou de maneira subentendida, dizendo que Adonai não pode ser visto por alguém que está vivo. Mas aí, aquele nosso ranço de ensinos desviados da Torá lá do passado, vai dizer para a gente assim, que se eu vir, eu morro. Aí fica aquele medo de ver Adonai. Igual o povo ficou, né, Ulisses, no pé do monte ali, capítulo 19, Ulisses gosta sempre de ensinar isso. Primeiro o povo é para vir, depois o povo não vem, não passa os termos, Moisés traz o povo não quer vir. Só permanece, você adentra a presença de Adonai vivo, mas você só permanece morto. Entenda. Você entra com seus pecados, você entra com a sua vaidade, com a sua altivez, com a minha prepotência, com a minha incapacidade de interpretar os tempos, os discernimentos do que é espiritual. Eu entro desse jeito na presença de Adonai, mas eu só permaneço lá se eu morrer. E aí morrer, ela é ambivalente. Ou eu vou permanecer morto fisicamente, ou a minha natureza carnal morre para eu permanecer. Porque quando o sacerdote entrava no Santíssimo, a presença de Adonai com a oferta expiatória, se ele não estivesse consagrado, purificado, limpo, lavado, em linha com Adonai, ele fisicamente morria. E aí vinha a cordinha com a campainha, que parava de tocar, e você arrastava a pessoa de lá de dentro.
Ao passo que quando o sacerdote ele voltava de lá com a vida física preservada, o sacerdote estava internamente morto. Porque a palavra do Eterno diz que sem santidade ninguém verá a face de Adonai. E é aí que entra o ponto sacrificial. Se eu venho para cá e creio que Adonai se faz presente em Arvit, Shaharit, Minha, Shabat, Lua Nova e nas festividades, eu posso entrar nas condições que eu estiver. Mas eu não consigo permanecer se eu não estiver morto ou em processo de morte neste altar. Por que isso? Porque tudo aquilo que nós pudermos fazer para nos santificar ainda é insuficiente, porque nós ainda somos reféns de uma natureza carnal que impera sobre nós. Paulo lá no livro de Coríntios, capítulo 15, vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está invocando que aquilo que mata venha e termine de matá-lo. Por que ele está querendo dizer isso? Porque ele sabe que a conclusão da vida é o início de uma vida permanente na presença de Adonai. A senhora quer falar? Por gentileza. Hoje, quando o Leonardo leu pela manhã, Filipenses capítulo 3, o versículo 10 e 11 diz assim, que ele não chegou até aqui, ele parou no 9. Desejo conhecê-lo, Paulo fala, e o poder da sua ressurreição, da sua morte da natureza, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ela na sua morte. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém. Romanos 12, Paulo vai dizer assim, que os nossos corpos sejam entregues como sacrifícios vivos. Priscila me lembrou isso há uns 2 sábados atrás, quando a gente falava sobre sacrifício. Exatamente. Então, você quer um calendário, e o calendário judaico ele é mais que um compêndio de datas, ele é um guia, é uma orientação de como se portar em sacrifício, e que foi o tema do que nós falamos até agora, o que é sacrificar, mas também você saber o tempo de se apresentar como sacrifício diante de Adonai, porque são 2 coisas essenciais. Você tem a necessidade de sacrifício e tem o tempo para sacrificar. Se você sacrifica aquilo que é o obrigatório fora da hora, você não é recebido na presença de Adonai. Se você troca o Shabat pelo domingo, o seu sacrifício ele é reprovado por Adonai. Você não tem autonomia para adulterar aquilo que está pré-estabelecido pela boca de Adonai. A flexibilidade que há nisso são as ofertas de gratidão, as pacificações, os chamados shelamins, onde você voluntariamente traz algo a Adonai que não é obrigatório trazer. Mas isso já é a conclusão de você ter passado pelo processo obrigatório. Se você não se ajustou ao que é obrigatório, você não chega ao que é voluntário. Então essa história de que Deus me ouve onde eu estou, ela tem uma vírgula. Ela não pode ser usada como base para substituição daquilo que tem data e hora para acontecer. Então nós viemos falando nisso. Mas voltando no assunto do Sidur, a primeira coisa é que a gente adota o Sidur. Quando lá no calendário está Salmo do Shaharit, que é o Salmo 145, onde que é a base litúrgica para isso? No Sidur. Salmo 134, Salmo do Arvit, qual é a base litúrgica? Está no Sidur. Tem ninguém adulterando a legislação judaica, que os nossos pais com tanto zelo fizeram perpetuar ao longo dos anos, para que ela estivesse hoje disponibilizada para cada um de nós. O que nós não podemos errar é que, na grande maioria, faz-se mau uso de uma boa ferramenta criada para te ajudar. Aí que está o problema. Mas, Leonardo, você se baseia no que para falar isso? No próprio Sidur. Eu vou tomar licença, pastor, para fazer a leitura aqui da apresentação do livro Sidur, a página 1 do Sidur. Ele vai dizer assim, sobre 3 bases o mundo se mantém: sobre a Torá, sobre a Avodá, que é o serviço, e sobre a beneficência, que é beneficiar e favorecer outro. Essa é a base, segundo os judeus, a base que sustenta o universo é isso daí. Aí olha o que ele fala a respeito do serviço, da Avodá. Nós não estamos falando de sacrifício, serviço de Shabat, serviço de orações, isso é sacrifício. O serviço mencionado acima, como sendo a base meridional, ou seja, aquilo que te guia,
que vai te determinar o caminho, faz referência, na linguagem dos sábios do Talmud, ao serviço de sacrifícios e oferendas realizados no templo de Jerusalém, lá na época de Salomão, na época de Esdras, de Neemias. Desde a sua destruição, restou-nos apenas os pequenos templos, ou seja, as sinagogas, nas quais praticamos nosso serviço do coração, a oração. Então, o judeu compreendeu que a partir do momento que Deuteronômio capítulo 16 deixou de ser uma realidade palpável, ou seja, Jerusalém deixa de ser o centro da adoração momentânea pela diáspora, o judeu foi levado para a Babilônia, para a Síria, para o Egito. Essas diásporas que Israel viveu, os rabinos compreenderam que houve um distanciamento físico entre o judeu e Jerusalém. E isso daí foi compreendido como uma ação divina para dar ao judeu a consciência real de que o sacrifício verdadeiro ocorre no coração. E que todo aquele sacrifício físico que vinha sendo feito era uma cadência divina para te levar a este entendimento. Então, quando o templo desaparece, por permissão de Adonai, o judeu não podia abolir o sacrifício. Então ele começa a entender a introspecção sacrificial. Essa introspecção dá a base de que as casas de oração constituídas sobre a face da terra tornam-se um pedaço daquele templo hoje inexistente em Jerusalém. Então você traz o sacrifício à sinagoga. Você comparece em sacrifício na sinagoga. Por isso que tem que parar com esse negócio de reunião domiciliar, substituindo reunião sacrificial na casa de Adonai. Se aprende Torá na casa de Adonai. Se sacrifica na casa de Adonai. Se entrega suas ofertas de gratidão na casa de Adonai. Louva-se o Eterno na casa de Adonai. Porque se você na antiguidade, que o templo estava de pé, adorasse em qualquer outro lugar que não em Jerusalém, você seria acusado de idolatria e feitiçaria. Entende esses motins, pastora, que se formam nos domicílios, quando pequenos grupos começam a se insurgir e formando pequenos grupos de estudo? Não tem fundamento na Torá. Você, diante de Adonai, você está cometendo um pecado. Isso só é aceito quando não existe uma casa de oração de pé no lugar onde você reside. Léo citou hoje de manhã, Atos capítulo 15, diz que Moisés era ensinado nas sinagogas espalhadas por todas as cidades. Então o indivíduo não tinha motivo para não comparecer à sinagoga no sacrifício. Perfeitamente. Visão de células. Somos uma célula. Só não sabe de que corpo, porque do Machia não é. O texto continua dizendo assim, ó: de nosso âmago brota-nos a oração particular e individual. Não obstante, a oração comunitária necessita desenvolver-se estruturalmente e dentro de certos parâmetros, a fim de que todos possam dela participar e remeter-se a um ponto comum. Era isso que eu queria ler com vocês. A casa adota Sidur, mas ela não se restringe ao Sidur. Porque o próprio escritor do Sidur diz que as orações individuais elas não podem ser substituídas pelas orações coletivas. Hoje de manhã foi falado que quando você adentra um sacrifício, você se derrama na presença de Adonai. Como é que eu, com os meus pecados, posso me derramar igual a Priscila, Ulisses, a qualquer um de vocês aqui? Eu tenho os meus pecados. Cada um de vocês tem os de vocês. Vai ter dia que eu vou estar chorando mais, vai ter dia que eu vou estar chorando menos. Isso vai depender daquilo que eu me permitir reconhecer como pecado dentro de mim. Isso não se aplica a uma coletividade. A coletividade, ela aplica-se um serviço coletivo de igual forma. Então bota-se ali, ó, no telão, todo mundo vai, Matovu, depois vai a abertura da arca, depois vai Shema Israel, e vai, para que de forma coletiva seja uma só voz clamando diante de Adonai. Mas eu, intercalando-se aquilo que é comum a todos, a obrigação de cada sacrificante é trazer a sua individualidade perante o Criador. Leonardo, tem base bíblica para você falar isso? Várias, eu vou usar uma.
no tempo do profeta Samuel, sem templo existir ainda, o sacrifício ainda sendo fora de Jerusalém, Ana estava em oração, em silêncio, no meio de um serviço religioso feito pelo sacerdote Eli. Eli, na sua ignorância, considera ela como uma bêbada e vai adverti-la porque ela estava falando de forma estranha. Ana ali estava no momento dela com Adonai, em meio a um serviço sacrificial coletivo. O que acontece é que quando a gente começa, Léo, a se deliciar pela tradição, a gente acaba esquecendo a necessidade da introspecção, que é o que você falou. E você só permanece na presença de Adonai morto. Eu só morro a partir do momento que eu confesso aquilo que é pecado dentro de mim. Então, eu não tenho garantia de que eu entrando aqui, repetindo tudo que vai no telão ali, ou lendo o Sidur, que eu vou alcançar essa morte. Não tenho essa garantia. Isso vem vinculado a uma necessidade individual de reconhecimento do pecado. Isso é sacrifício. Então, quando a gente estiver falando de calendário, a gente tem sempre que lembrar que a função do calendário é te conduzir aos períodos de sacrifício. E conduzir-nos ao período de sacrifício se faz necessário porque se eu quero estar na presença de Adonai, eu preciso saber a hora e a forma de me apresentar. A forma nós viemos falando até agora, sacrifício. Agora, Daniel, passa o primeiro tópico aí. Olha lá o problema, onde é que está também. Ali não tem resposta no Sidur. Ali não tem resposta humana para te dar. Salmo 90, verso 12. Inicia-nos em bem contar os nossos dias, para vir o coração de sabedoria. Retorna, Adonai. Até quando? Reconforta teus servidores. O clamor de Moisés nesse salmo é escrito por Moisés, é que ele sabia que a contagem dos tempos ela seria o maior problema que a nação de Israel enfrentaria, para ela não se perder de que é 14 de Nisão ao pôr do sol, que é 14 de Tísera ao pôr do sol, que é 10 de Tísera ao pôr do sol, que é 1º de Tísera ao pôr do sol, que é Shabat. A preocupação de Moisés é que viesse sobre o povo judeu, onde quer que ele estivesse, sabedoria da parte dos céus, para que o homem que quisesse sacrificar tivesse um coração sábio para saber a hora de sacrificar. Passa o próximo, Dani, faz favor. Porque o problema está ali, aquilo ali é uma definição humana, olha lá. O tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas e os séculos. A palavra tempo pode ter vários significados diferentes, dependendo do contexto em que é empregado. Então nós precisamos entender que existem duas formas de tempo pré-estabelecida na Bíblia. Passa, Dani, faz favor. A expressão há tempo significa o fato que está acontecendo no momento oportuno, na ocasião certa. Então o sacrifício ele precisa ser entregue a tempo. Essa é a expressão bíblica que se traduz o momento onde você e eu subimos à presença de Adonai para sacrificar. Passa aí, Dani, faz favor. A noção em senso comum de tempo é inerente ao ser humano, visto que todos somos, em princípio, capazes de reconhecer e ordenar a ocorrência dos eventos percebidos pelos nossos sentidos. Passa a próxima, Dani. Aí a ciência ela evidencia que os nossos sentidos e percepções são mestres em nos enganar. A subjetividade do tempo precisa ser controlada de alguma forma. Isso é o homem. Passa a próxima imagem. Olha o que o homem faz para ter controle do tempo. O dia começa às 0 hora e termina às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Isso é o humano tentando estabelecer um controle sobre o tempo. Então, que horas é o Shacharit? É 6 da manhã. Isso é um controle humano do Shacharit. Que horas é Shabat? É às 7 horas da noite da sexta-feira. Isso é um controle humano, muitas vezes necessário, porém, ele não alcança aquilo que a divindade estabeleceu como tempo. Nessas questões de engano do tempo, eu estou passando por uma situação muito engraçada, e eu vou dividir com vocês essa questão da subjetividade do tempo. De vez em quando eu converso com alguns irmãos aqui na casa, e eu estou com um neném de 9 meses, pequeno Amós. Aí eu falo com o Ulisses brinca para mim, você tem que ter 6 ou 7 filhos.
Não é isso? Pois é. Se você perguntar para o Ulisses, parece que a Raquel nasceu ontem para ele. Porque o tempo passou. Amós tem 9 meses e parece que eu estou uma vida criando Amós. Principalmente à noite, quando ele dá trabalho para dormir. Os 4 anos da Raquel, os mesmos 4 anos da Raquel foram contados da mesma forma que os 9 meses do meu filho. Foi contado por minutos, por horas, por dias, por semanas, por meses e por anos. O meu nem ano fez ainda. Mas por que para mim a impressão de tempo parece que o tempo não anda e para o Ulisses parece que a Raquel nasceu ontem? E vocês todos podem compartilhar de situações como essa na vida de vocês. Porque o tempo, ele não é palpável. Ele não é controlado. As nossas emoções, o nosso intelecto, o nosso psique, ele faz do tempo uma coisa extremamente relativizada. Agora vocês imaginam Adonai marcando um tempo estabelecido, a critério de cada cabeça aqui para se apresentar. Ia ser um festival. Ninguém ia ter a mesma noção de tempo. Aí Adonai, ele conflui o tempo dentro de sinais para que ele estabeleça o momento de aparecer. Então, se você quer encontrar Adonai em Shabat, procure a primeira estrela no céu ao anoitecer da sexta-feira. Se você quer encontrar Adonai num Shaharit, encontre Adonai nos primeiros raios do amanhecer. Se você quer encontrar Adonai numa Minhá, procure o sol mais alto que Adonai estará ali para falar com você. Só que ele vira para Josué e fala: eu parei o sol. Ele tem o domínio do tempo. O humano quer dominar sobre algo que não foi dado a ele a autorização de dominar. Aonde isso virou um problema para a casa de Israel? Deuteronômio capítulo 16 vai dizer que Jerusalém rege os ciclos. Rege. Passa o próximo aí, Dani, por favor. Passa de novo, eu não vou voltar nisso aí não. Olha lá o tempo bíblico. Antes que os montes tenham sido gerados, engendrados a terra e o mundo, de perenidade a perenidade, tu és ela. Fazes retornar o homem ao pó, mas dizeis: retornai, filhos do humano. Sim, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passa. Uma guarda na noite. Adonai ignora a limitação humana e diz: eu domino sobre o tempo. Eu disse isso aqui a vocês, acho que no primeiro dia que nós começamos a falar de sacrifício. A pastora Sandra nasceu aqui no dia do nascimento dela, no ventre dela, o dia que ela foi gerada pelos pais no ventre. E aqui é a pastora Sandra no dia hoje, agora. Adonai, de cima para baixo, ele olha, e ele não precisa viver os anos da vida dela para saber o que aconteceu com ela em cada um dos seus dias. Adonai olha o ontem, olha o hoje e olha ela agora como uma coisa só. Esse é Adonai. O problema é que nós precisamos permanecer, Léo, no sacrifício, na presença de Adonai dentro deste tempo. Então você precisa ter o domínio sobre este tempo. Só que vivo, retornai ao pó, ó filhos do homem. Vivo, ninguém vai ter controle sobre esse tempo. Você sabe por quê? Porque quando você vê Yeshua ali narrado por João no Apocalipse dizendo: porque dentro de não sei quanto tempo e depois de não sei quantas coisas, ele começa a falar de um tempo subjetivo que os filósofos da religião adoram palpitar a respeito disso daí. Só que Yeshua, ele não dá ao homem a capacidade de interpretar o tempo, e sim os sinais. Quando ele vai falar com o humano, o tempo não é dado ao homem, mas os sinais de que um tempo se cumpre, que um tempo se encerra e que um tempo inicia-se, isso ele faz. Isso daí que é o grande problema. Você só vai interpretar esses sinais corretamente sem se tornar um vidente, um feiticeiro, se você estiver na presença de Adonai. E Yeshua é mestre para falar isso. Ele vai dizer isso de forma categórica lá em João capítulo 4, quando ele vai dizer: os campos estão esbranquiçando. Ele está falando de um tempo físico para que o homem entenda o tempo dele como o Messias se estabelecendo. É essa leitura de tempo que muitos, por exemplo, no dia de hoje, estão com dificuldade de entender a questão da vacina.
A vacina não é um mal. Colocar a sua adesão na vacina vai criar um mal em você. Então, o que o mestre nos ensina nos dias de hoje é preste atenção no tempo de você ser vacinado. Porque se você errar o tempo, você está dentro ou você está fora da presença de Adonai. Você só vai saber isso quando o resultado vier, aí não tem volta. Aí ali, ó, Dani, passa para mim. Olha o que Pedro vai falar. Mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o eterno é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele ali está dizendo que o problema de questionar se o Messias está demorando, se não está demorando, se as promessas dos finais dos tempos estão se cumprindo, não estão se cumprindo, é um problema humano. Quando ele diz que Adonai está interessado na salvação das almas. Esse conflito só é resolvido quando nós temos unidade com aquele que domina o tempo. Passa o próximo aí, Dani, para nós. Ali está o problema. Mas eu quero chegar num ponto com vocês antes ali. Quando a gente vai falar de tempo, nós não podemos esquecer que a necessidade de um tempo se estabelecer para nós sabermos nos apresentar, ela se tornou importante. Por quê? Porque Jerusalém perdeu, não é que ela perdeu. Adonai retirou da Jerusalém física, momentaneamente, algumas características que ela tinha, que davam a ela a centralização desse templo. Quando o povo judeu retorna, 2000 anos de cativeiro, de diáspora, espalhados, eles retornam ali no movimento sionista no final dos anos 40, Jerusalém volta a tomar o papel que Deuteronômio capítulo 16 estabeleceu para ela. Durante 2000 anos, Jerusalém desocupada pelos judeus e sem sacrifícios acontecendo ali, a humanidade ficou sem referência de tempo. O que o judeu faz para sobreviver espalhado em todos os continentes da terra? Ele precisa estabelecer um calendário que desse a eles a condição de reger-se dentro deste tempo. Então, como é que nos anos 50, o judeu da Polônia ia saber que estava em Jerusalém a hora de sacrificar? Ficaria muito difícil. Ficaria impossível manter a adesão da comunidade judaica sem essa referência. Porque no passado, como é que funcionava? Existia o Sanhedrin. O Sanhedrin eram os autênticos testemunhas oculares do Sinédrio, do templo. Eles eram homens, não eram levitas, eram homens separados da casa de Issacar. Eles eram responsáveis por anunciar o tempo e as épocas para o povo judeu. Eles subiam ao monte, viam a primeira estrela de Shabat e anunciavam o Shabat para a terra de Israel. Eles tocavam o shofar do alto do monte para avisar, chegou a lua nova, chegou o Shabat. E aí com isso o judeu sabia os momentos corretos de se estabelecer diante de Adonai. Eles que tocavam o shofar no início dos sacrifícios de Shaharit, Minha e Arvit no templo. E o mais interessante, quando os babilônicos sequestram o povo judeu e fazem deles ali cativos por 70 anos, a tradição judaica diz que quando o judeu, o Sanhedrin, subia no monte em Jerusalém, ele acendia uma chama de fogo muito alta, para que toda a terra de Israel pudesse identificar que aquele momento chegou. Então, em todas as cidades de Israel, haviam postos de identificação desse fogo. Então, por exemplo, você estava morando em Jerusalém e tinha uma outra comunidade judaica morando lá no norte, em Naftali. Como é que a informação da hora chegava para eles lá? Se não tinha internet, não tinha telefone. As comunidades iam acendendo chamas de fogo até que todas as cidades fossem avisadas de que aquela hora chegou. Era dentro desse conceito que não existia a necessidade de compilar um calendário. Não precisava de ter umas folhinhas para você ir acompanhando, porque Jerusalém estava regendo esse tempo. Mas quando o judeu vê
que após o cativeiro babilônico quase se erradicou a fé, os sacrifícios quase acabaram, os que nasceram em cativeiro não sabiam falar hebraico, não sabiam ler Torá. Vai ler o livro de Neemias, de Esdras, vai ler os compêndios históricos que os narradores judeus contam do período babilônico para vocês verem. Uma das coisas que os babilônicos mais faziam era acender fogo sobre as montanhas diariamente para confundir o horário sacrificial do povo judeu. O judeu viu o risco do sacrifício desaparecer. Então precisa existir um calendário para que onde você e eu estivéssemos, nós soubéssemos a hora de sacrificar. Aí o homem acabou necessitando de se engessar na questão do horário. Mas o Messias não vai se sujeitar a isso daí. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, a hora que o Filho do Homem virá. E quando ele vier, ele não vai reger a humanidade por meio do cronômetro humano. Lá de Greenwich, né, que regula a hora sobre a face da Terra. Essa peculiaridade de Adonai, o povo judeu, ele, por meio da mão de um homem, ele consegue fazer a permanência do sacrifício universal continuar. E esse homem sofreu absurdamente críticas, porque saiu de uma condição de observância dos tempos, nos moldes antigos, para uma observância de tempo mais parecido com a era moderna da humanidade. Só que como ele viu que o bem maior era tornar o sacrifício acessível a todos, ele preferiu botar a cara dele à tapa para que o sacrifício chegasse e o sacrifício fosse completo. Esse é Hillel ben Yehuda, acho que o segundo ou terceiro deles da linhagem, lá nos anos antes do Mashiach. Acho que 350 antes do Mashiach. Tem um slide que fala disso aí mais para frente. O que nós precisamos entender é que a acessibilidade à presença do Eterno foi dada por meio da casa de Israel. Por isso que Israel é essencial à sua existência. Léo, foi o Messias que me deu acesso. Quem dá acesso é a casa de Israel, e o Messias torna esse acesso permanente, desde que eu e você nos mantenhamos na santidade a qual o momento exige. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Aí que quando você pega um calendário, pastora, você olha que não faz sentido nenhum conhecer um calendário se não conhecer sacrifício. Porque o objetivo do calendário não é chegar na congregação no dia da festa. É você saber a que horas, a que momento e a que tempo você deve sacrificar. Mas o mais importante é saber fazer a leitura de tempo para saber em quanto ainda durará a oportunidade de sacrifício. Eu já falei isso, vou repetir até enjoar. Os profetas anunciam que os sacrifícios um dia irão cessar. Você imagina que se tem gente com a casa funcionando, com Jerusalém hoje ao nosso alcance por meio da internet, não acerta os horários, Ulisses, e os sacrifícios, você imagina quando não houver portas abertas nas casas de orações para isso acontecer. Onde é que vai funcionar o sacrifício? Dentro de casa e aqui dentro. Não vai ter mais a liberdade de ir e vir sacrificar. Mas uma coisa que a gente muitas vezes confunde é que essa questão de tempo, ela também tem uma ambivalência. Olha ali o texto. O texto mais clássico que é usado para falar de tempo é Eclesiastes capítulo 3. Todo mundo que quer falar de tempo usa Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se nós compreendermos a essência desse versículo, você entende que há necessidade de sacrificar e sacrificar no tempo correto. Porque o primeiro ali, tempo determinado, é a expressão zeman, que no hebraico significa prazo, período determinado, designado e fixo. Então a festa é num período determinado,
o Shabat é num dia determinado. Isso é uma coisa engessada por Adonai. Adonai estabeleceu que aquele ali é o momento. Só que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A palavra é et. Ela não é o mesmo Zeman. E olha o que significa et. Et é uma palavra que tem o sentido básico de enxergar o tempo como uma oportunidade, onde a humanidade organize sua vida de acordo com os tempos da criação. Então, o fato de haver um tempo pré-determinado para apresentar sacrifício, em paralelo, Adonai disse que há um tempo reservado para o homem reconhecer este tempo de sacrificar. Olha como é que fica o texto se você unir os dois conceitos. Tudo tem o seu período determinado. Tudo tem o seu tempo designado. Tudo tem um prazo. E a oportunidade para a humanidade organizar a sua vida de acordo com este tempo, o tempo da criação. Só que quando ele usa a expressão tempo da criação, ele está se remetendo a Gênesis, capítulo 1. Num único versículo, você consegue observar que a existência de Shabat, de Lua Nova, de Arvit, Shaharit, Minha e as festas, eles estão ali enquanto a humanidade tem um tempo de se organizar dentro dos tempos da criação. Aí, passa o próximo, Dani. Olha quais são os tempos da criação. Quando Adonai estabelece o pôr do sol como limite entre um dia e o outro. O que o texto de Eclesiastes está querendo dizer é que a adequação, Leomar, ao tempo de Adonai, você precisa começar a observar o sinal de fim e de início de um novo dia. Ali ele está falando de um sacrifício, o Arvit. Só para tirar uma dúvida. A questão de organizar o meu tempo, porque lá em Israel, uma hora dessa já acabou o Shabat. Mas dentro da organização do tempo, eu aqui, fora de Israel, consigo me organizar para dar continuidade a esse tempo qual eu sou permitido. Eu não posso olhar para Israel, acabou o Shabat lá e eu acabo aqui juntamente com ele. É diferente. Lá acabou porque o tempo estabelecido por Adonai ele é fixo, mas o meu tempo eu preciso ser organizado. Então acabou lá, mas nós continuamos aqui, acabou aqui, outro lugar está continuando. É como se fosse um ciclo constante, não é isso? Léo, a ideia... Pois não, pastor. Quanto à questão do tempo também, além de ser exigido por nós, de entendermos, procurar entender esse tempo de Adonai para os sacrifícios, nós temos que enxergar o tempo que findou um juízo de Adonai numa determinada área, numa cidade, numa ocupação que Adonai mesmo permitiu a um povo, como foi o tempo para a Babilônia. Amém. Isaías fala isso perfeitamente, que nós temos que discernir isso. Olha aqui. Ali em Isaías 21, ele diz assim, ele vai falar de um oráculo acerca de Babilônia. Ele diz, como os tufões de vento do sul, que a tudo assolam, ele virá do deserto de uma terra de terror. Visão dura me foi manifesta, o traidor trai, o destruidor anda destruindo, sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo o seu gemido. Ele está anunciando que ele vai fazer cessar Babilônia. E todo o terror que Babilônia provocou. E todo o horror que ele provocou a Jerusalém. Então ele chega aqui no versículo 7 e diz assim, versículo 6, ele ordena que vá e ponha uma sentinela, e ela que diga o que vir, o que ela está vendo. Quando vir um bando de cavaleiros de 2 a 2, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou a sentinela, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente. De dia e de guarda me ponho noites inteiras. Aí ele vai avisar. Esse é o profeta falando. Aí vem um bando de homens e cavaleiros de 2 a 2. Então ele respondeu e disse, caiu Babilônia.
Acabou Babilônia, foi destruído Babilônia. Nós temos que compreender essas coisas também no tempo. Esse tempo que a pastora se refere é um tempo não pré-estabelecido. Ele é subjetivo porque ele não tem uma marcação pré-avisada. O que eu quero dizer com isso? Você, via calendário, está sendo convidado a um tempo que tem demarcações fixas. É pôr do sol, é a lua nova, é a estrela de Shabat, é a cevada para Pessa. Você tem um sinal. Você tem um sinal. Esse aqui você não tem. É aí que eu quero chegar. Mas se nós não passamos, primeiro, por sermos doutrinados pelos sinais que existem, nós não vamos interpretar esse tempo aí. Jesus nunca. vai falar isso aqui. Sim, ele vai dizer no capítulo 6 de João. Isso. Ele vai dizer assim, ó, porque esse tempo que eu estou falando, que não tem sinais, mas que ele acabou, e eu vou precisar de entender também, porque eu estou como uma sentinela vigiando o tempo. Sim. É porque eu não tenho que eu tempo. não sei, ele é subjetivo. É porque eu não tenho tempo para ir, pastor. Mas Daniel, no capítulo 9, vai dizer que ele estava no sacrifício. Isso. Quando o Eterno chegou para ele e disse, acabou o tempo do cativeiro. Isso. Então ele não tinha uma pré-estabelecido um momento que o cativeiro acabaria, mas ele se submeteu a um momento pré-estabelecido, que era o sacrifício, e no sacrifício foi revelado o que não estava revelado a ele. Olha o que Yeshua fala essa subjetividade aí que a gente... Respondeu Yeshua, versículo 26 do capítulo 6 de João. Em verdade vos digo que vós me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, pelo pão para se fartar do pão. É isso que ele vai dizer aqui. Isso. Porque, na realidade, nós temos que buscá-los também pelos sinais. Pelos sinais, isso aí. É isso que porque eu quero existe falar. Aquilo que já é Shabat, não muda a hora que começa e a hora que termina. A vinda do Filho do Homem não tem uma pré-determinação. O término de um tempo de arrependimento de uma cidade não tem um sinal pré-estabelecido. Essa leitura de tempo, ela só vai ser feita quando houver em nós o domínio daquilo que já está pré-estabelecido. Então, o sacrifício com as horas e os tempos pré-estabelecidos, eles vêm para nos preparar para os momentos onde não haverá esse sinal pré-estabelecido. Só que o povo gosta de dizer que é profeta. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque Deus falou que o meu tempo em tal lugar acabou e você, sai daquele lugar. Você não cumpre o Shabat, você não cumpre os sacrifícios e as festas da forma adequada. Quem é você para fazer uma leitura de tempo que o seu tempo num determinado lugar acabou ou não? Você não se submete ao que é o básico, você só é um arrogante que acha que tem domínio sobre a sua própria vida. O que nós vemos acontecer é a conclusão. Agora, a previsão de que aconteceria naquele tempo é reservado para aqueles que se colocam em sacrifício. O tempo da vida de uma pessoa acabou. Eu só posso saber isso se Adonai vier num momento de sacrifício e me falar isso daí. Eu não posso prever isso. Uma das piores coisas que a gente vive na medicina é quando a pessoa chega para a gente, quanto tempo de vida eu tenho? Aquilo ali me rasga dentro. Aquilo me rasga dentro. Porque eu não posso me basear no conceito médico. Um dia para o homem pode ser como 1000 para Elohim e etc. Como é que eu faço isso? O ponto-chave de entender essa história de escatologia que é tão disputada nos dias de hoje é não desejar a escatologia e desejar dominar aquilo que já nos foi dado. Porque o resto vem como consequência de uma obediência a esse tempo. Vocês estão achando que Israel não funciona assim? Israel aprendeu desde cedo que Páscoa é na maturação da cevada, que Shavuot é na maturação do trigo, que Sukkot se celebra com as demais 5 espécies maduras. Gente, eles foram ensinados desde o início a observar isso, e é por isso que eles sabem fazer leitura de tempo. É por isso que o Rabino Hillel criou o calendário, porque ele falou, na próxima diáspora, o povo judeu não sobrevive.
Dito e feito. 350 anos depois, estava lá Roma expulsando os judeus, e os judeus foram para os 4 cantos do mundo, com o calendário debaixo do braço, calculado até o ano 2050, na época de Hillel. 350 antes do Mashiach, ele já fez o cálculo para até 2050, para não ter erro. A cabeça dele devia falar assim, Mashiach até 2050 vem. Ele deve ter tido essa preocupação. Ele deu um prazo de tempo aí valente, assim, 2.400 anos de calendário calculados para não ter erro para o povo judeu se espalhar. A previdência que nós precisamos ter ali, baseado no capítulo 27 de Berucotai, Levítico capítulo 27, é o valor da vida no momento do sacrifício. Porque se você olhar o capítulo 26 de Levítico, ele vai falar das ordenanças, o que você tem que obedecer dentro da Torá. Aí ele termina o capítulo 26, que é base da nossa Minhá, ele diz assim: e serei convosco se guardares as minhas leis, os meus estatutos e os meus juízos. Ou seja, ele diz assim, se você observar a Torá e cumpri-la, eu serei convosco. Ele começa o capítulo 27 dizendo, remindo o que é de Adonai. Porque como eu não sei que dia que a minha vida vai findar, se hoje, pela Torá, minha vida vale 50 ciclos de prata, eu tenho que apresentá-la no valor de 50 ciclos de prata. Essa é a previdência. É eu fazer valer com que minha vida hoje, caso eu seja morto, ela pague a expiação daquilo que eu preciso para a vida eterna. Isso é uma previdência. É você ter pela Torá a garantia de que você, se despedindo dessa vida, você há de encontrar o eterno na vida a qual ele estabeleceu desde o início. Léo, ali pastor. Os rabinos também falam, do capítulo 27 do Levítico, que você vai remir aqueles que fazem trabalhos fora do santuário. Fora do santuário. O que acontece? Muitas vezes fizemos, a previdência também é isso. Muitas vezes nós fizemos votos, os quais não cumprimos, lá no nosso período de angústia, de aflição que tivemos, de um filho altamente destinado à morte, e eu vou fazer um voto em favor da vida dele para que ele sobreviva. Mas eu não cumpri aquele voto. Eu tenho oportunidade, pela Minhá, de fazer essa remissão, de pagar o que eu devo. Por isso que é remir o que está fora do santuário. Trazer o que trabalhou fora do santuário para dentro do santuário. Simbolicamente, um homem de 30 anos em Minhá hoje, ele paga as suas pendências com 50 ciclos de prata. Esse é o valor das suas lágrimas quando você tem de 20 a 50. A 50 anos tem um valor. Quanto mais idoso fica, mais cai o valor. E quanto mais novozinho, também o valor é menor. O valor mais alto financeiramente é de 20 a 50 anos, porque é o tempo de maior produtividade para Adonai que nós podemos ter. Então é nesse sentido que o que você falou, Leomar, de fazer uma previdência, é você ter uma garantia de que aquilo qual você prometeu, o que você deveu, o que você votou, hoje você faz aquilo pago e quitado diante de Adonai. Você não deve mais, você tem uma garantia de que você há de ser remido por aquilo que você buscou. Exatamente. A Minhá. A menor oferta da Bíblia, Levítico capítulo 5, acho que versículo 11. Isso. É a Minhá. O capítulo 2 também. É assim, você paga o quinto. O capítulo 2 também fala da oferta de cereais também. Tão pequenininha que é. E ele volta. Passa o próximo ali, Dani, para mim, só para eu me lembrar ali. Isso. Então, dentro de uma estrutura básica de calendário, eu e você somos convidados a conhecer este tempo pré-estabelecido por Adonai. Lembre-se só de uma coisa, Jerusalém não deixou de ser a nossa referência. O que eu disse que Jerusalém momentaneamente perdeu este foco é que pela dispersão do judeu, aquela centralização do culto a Adonai em Jerusalém, ela foi momentaneamente suspensa pelo distanciamento. Mas, Léo, hoje nós temos Jerusalém
ao vivo e em cores pela internet em tempo real para poder saber. O que mudou nisso? Não mudou nada. Porque o conceito de que as casas de oração espalhadas pelos 4 cantos da terra se mantém como um pedaço daquele templo, lembre-se que Jerusalém não reergueu o templo. Ela está sob o comando dos judeus hoje, mas o templo não voltou a ser restaurado. Então, até que aquilo ali volte ao funcionamento antigo, até segunda ordem, as casas de oração elas são as responsáveis por orientar o povo a saber os tempos e as horas e os dias e os meses para você se apresentar. E auxiliá-los a compreender os sinais particulares e públicos que eles vivem. Por que eu afirmo isso? Porque o Deuteronômio capítulo 20 vai dizer assim: quando chegares em uma cidade, não cortarás as árvores. Cortar as árvores da cidade significa destruir as vidas da cidade. Porque ele sabe que cada cidade vai ter um futuro nas mãos de Adonai. Umas para o bem e outras para o mal. Ou seja, o povo de Adonai, quando chega numa cidade, ela rege o tempo da cidade. Gente, enquanto Ló esteve dentro de Sodoma e Gomorra, o tempo de Sodoma e Gomorra foi regido por Ló. Ló é considerado um dos justos. Se você olhar lá, o Segundo Testamento falando de Ló a esse respeito, ele é considerado como o justo Ló. A situação em Sodoma e Gomorra era tão ruim que aquele que tinha um pouquinho do que Abraão ensinou era suficiente para ele reger o tempo da cidade. Agora você imagina uma assembleia constituída dentro de uma cidade, com o Rabino e Yeshua à frente e um povo obediente, o poder que essa assembleia tem. Mas aí a assembleia ela rateia num ponto básico. Aí eu vou abrir o Sidur de novo para mostrar para vocês aonde que é o ponto básico que a Assembleia rateia. Porque tem gente, pastor, que não acredita no que a gente fala. Não acredita. Fazem chacota da nossa cara quando a gente fala esse tipo de coisa. Mas eu vou ler para vocês aqui, na página 13 do Sidur, o comentário a respeito do que é o sacrifício para um judeu. Ele vai dizer que, por fim, sacrificar significa amar. Uma demonstração direta da dimensão ética da oração judaica encontra-se numa breve passagem que aparece no começo dos antigos livros de oração do rito sefarade. Passagem esta que talvez devesse ser reestabelecida ou introduzida em nossa liturgia. Ele diz que esta passagem que os sefarades tanto valorizam e recitam nas suas preces, ela é tão verdadeira e tão sólida e tão alinhada com a Torá que ela deveria fazer parte da liturgia fixa da vida de todo judeu. Olha o que diz essa liturgia. Magen, cadê aqui? Hineni, Muham, Umezumam. Você sabe o que significa isso aqui? Significa assim, eis-me aqui, pronto e disposto para cumprir uma mitzvah. O sentido maior da prece, da oração, do sacrifício, é que você se coloque à disposição de Adonai para cumprir um ou alguns mandamentos. Só que aí, olha o que ele complementa no comentário dele. Poderia pensar-se, por causa da cabeça que nós temos hoje, é por isso que eu estou falando isso daqui, para quem está com a visão limitada a ter uma vida religiosa só dentro da casa. Presta atenção. Poderia-se pensar-se que tal declaração, formulada antes do começo de cada oração, deveria referir-se apenas à mitzvah de adorar ao único Elohim. Ou seja, quando eu vier orar e eu recitar esta frase, é a minha intenção de que na oração eu quero adorar apenas ao meu Deus. Porém, isso não deixa de ser uma verdade. Entretanto, esta passagem prossegue e inclui também uma segunda mitzvah, que deriva do feito do que simboliza dedicar-se à oração. Esta mitzvah enunciada encontra-se em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Primeiro ele diz que a base fundamental
de você sacrificar a Adonai é você adorar o único Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Porém, ela se estende porque ela tem uma segunda função de você cumprir Levítico 19 e 18. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está em linha com Yeshua mais do que qualquer cristão acha que está com Jesus Cristo, o Nazareno. O cristão que bate no peito dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está longe, léguas da compreensão que este judeu tinha quando escreveu que a maior função de uma vida sacrificial é reconhecer a necessidade de obedecer, amar ao Eterno sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós queremos continuar querendo ser servos de Adonai, pertencentes a uma casa de oração, sem querer amar ao próximo como a ti mesmo que está lá fora dos muros? A casa precisa entender que quem estiver aqui dentro buscando uma vida com Adonai e não tiver parte com a associação Aleph Bet, não tem parte com Adonai. Se você rompe com a associação, você rompe com Adonai. Porque você se limita a servir apenas dentro. Quando Adonai diz que o sacrifício é um objetivo de te levar a amar aquele que não tem nada preparado para si, o teu próximo como a ti mesmo. Aí Adonai dá a ferramenta, aí quer permanecer na presença de Adonai sem usar ela, Léo. Eu vou afirmar uma coisa aqui sem medo de errar. O acesso é a Torá e a Tefilá. É o ensino da palavra e a oração. Isso nos dá acesso e dá a outros acesso. O que nos faz permanecer é a Tzedaká. A Tzedaká vinculada a um resultado de uma vida sacrificial e de aprendizado da Torá nos faz permanecer na palavra de Adonai. Porque se o sentido da prece é chegar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, isso é o que o nosso rabino respondeu para um judeu quando ele foi perguntado, e o judeu disse: bem o dissestes, és mestre em Israel. O judeu vai reconhecer um povo que outrora não era povo, quando entender a necessidade de subjugar-se ao tempo de Adonai, por meio dos sacrifícios e fazendo valer o amor a Elohim e ao Eterno sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não adianta querer dizer para mim que amar ao próximo é o que está sentado na nossa cadeira aqui do lado. Porque nem a esses nós conseguimos, porque a gente conhece tanto um ao outro que a gente se torna muitas vezes longe um do outro, porque conhece até demais. Não é esse o sentido. Eu estou aqui, eu amo o Marcelo, eu vou servir ao Marcelo. O Marcelo ama a Arister, vai servir a Arister. Não se limita a estar aqui dentro. Amar ao próximo como a ti mesmo, ele estende-se a todo e qualquer lugar que houver uma alma a qual Elohim soprou e deu vida. Ô Léo, os rabinos falam que para uma sinagoga permanecer, ela tem que servir a cidade. É isso. Ela tem que trabalhar. Ela só existe por isso. Ela só existe, senão ela não permanece. Vão fechar as suas portas. E ela rege a cidade. Adonai se encarrega de fechar as portas dela. E ela rege a cidade. Exatamente. Pastor. Isso é que dizem os rabinos. Sim. Então, se não fizer tzedakah, é aquilo que nós lemos ali de manhã. A permanência ali, inclusive da própria vida de Pedro. Isso. Quando ele deixa ali tudo aquilo que ele pensava ser, Paulo, a mesma coisa. Isso. Todos eles fazem a mesma coisa. Na visão do lençol, né? Que ele tem, exatamente, que foi ali no capítulo 10. Isso. Vai atender a um homem, um nobre da cidade, um romano, um gentio, mas que fazia de tzedakah e orava. Era um homem justo. Homem justo. Em linha com a Torá. Exatamente. Se ele não fosse atender, você vê que o Espírito de Deus teve que se manifestar para Pedro aprender aquilo ali. Como esse exemplo, teve o centurião que se apresentou com testemunho diante dos judeus, porque ele era um construtor de sinagogas. Era outro homem considerado justo de fora da casa de Israel. A questão toda
é que para nós começarmos no próximo sábado falar propriamente da estrutura do calendário, isso tudo precisa estar na nossa cabeça mastigadinho. Porque para que eu vou conhecer o calendário judaico se eu não vou aplicá-lo no fim, no objetivo qual ele me foi entregue pelos nossos pais, a casa de Israel? Ele se torna um juízo contra nós, quando nós conhecemos o que fazer e nós não fazemos direito. Aí é o que pega com o calendário. Aí você sabe onde é que a coisa vai terminar? Vai terminar naquele pessoal que fica na internet criando blog, dizendo que a casa de Israel está seguindo o calendário errado. Tem um monte de gentio que se diz judeu, que tem blog na internet, que fica dizendo que Shabat não está sendo celebrado no Shabat, que a lua nova não está sendo guardada na lua nova, e um monte de bobagens a respeito de calendário, quando a primeira coisa que esses que se consideram doutores deveriam compreender é qual é a função de um calendário, que é conduzir um povo a uma vida sacrificial, porque eles não têm vida sacrificial. Não tem. Eu garanto a vocês, porque a partir do momento que eu e você tivermos uma vida sacrificial, um dos elementos que vai permear a nossa vida é a submissão à casa de Israel. Quando de Israel vier a ordem para dizer que Shabat está celebrado fora do tempo, eles que ajustem esse tempo e nos informem. Eles, porque vocês vão ver que no cálculo matemático do calendário, tem pessoas que afirmam dizer que com o passar do tempo, alguns minutos que foram deixando de ser contabilizados nesse cálculo matemático pela variação do molade da lua, que é a fase da lua nova, onde conta-se o início de um novo ciclo judaico mensal, essa fração não contemplada pelo calendário de Hillel gerou, com o passar de 2.400 anos, um déficit que talvez Shabat hoje, nos dias, era para ser celebrado numa terça-feira. Que na verdade, em vez de chamar terça, você teria que chamar Shabat a terça-feira. Aí começa uma lambança. Aí nós vamos estudar a base calendário, nós vamos entender os conceitos de calendário, nós vamos compreender como que esse cálculo matemático foi feito, e nós vamos ver que a casa de Israel em Jerusalém, senão isso daqui deixa de ser verdade, que Mitzion Tetset Torá, o Devar Hashem Mirushalayim, pois que de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Se eles lá estão celebrando no que é hoje, secularmente, a sexta-feira ao pôr do sol, nós vamos continuar celebrando sexta-feira ao pôr do sol. Se lá está dizendo que Pessa vai cair no dia 10 de abril de 2021, nós vamos celebrar no pôr do sol do 10 de abril de 2021. Nós não vamos ficar caindo nesse enredo de pessoas que desconhecem uma vida sacrificial. Que Moisés é ensinado em todas as sinagogas. Exatamente. É Jerusalém. Se um dia o templo for reerguido, quer dizer, no dia que o templo for reerguido, que o Messias reestabelecer a casa sacerdotal e reger dali as nações, ele disser, está errado, vamos ajustar, pastor, nós vamos igual ovelha atrás do pastor, nós vamos seguindo o que ele disser. Amém? Sábado que vem a gente retoma e nós vamos começar dali, os dias, que é a base litúrgica do calendário, ele gira em torno dos dias. Depois nós vamos para o sábado, para os meses e para as festividades, para a gente fechar esse tema. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós queremos te agradecer, queremos te louvar por esta tarde, onde o Eterno esteve aqui e está conosco. Abençoe agora, Pai, esse intervalo que nós faremos até o Arvit, para que a Havdalah também ocorra em paz diante da tua presença e nós possamos encerrar este dia no tempo do Eterno, sem fazer como, Pai, nós desejamos, mas fazendo a tua vontade. E abençoa a nova semana que se reinicia, o novo mês que irá iniciar ao longo da semana, para que nós venhamos a cumprir os dias e os tempos de Adonai conforme a tua vontade. É o que nós oramos em nome de Yeshua, Messias. Amém.